E seus pais te incentivavam? Eles falavam, não, segue esse caminho, é um caminho legal, ou tinha algum receio ali? É, eu nunca tinha pensado, né, em trabalhar com isso. Então, assim, na época do ateliê, na época que eu fazia as coisas, até a cerâmica, assim, eu fazia os bichinhos com carinho, o desenho, era tudo brincalhão, que Aham. ia para o lúdico, né? Tinha um traço infantil e tinha o lúdico. Aí eu até comentei com você que papai dizia assim, quando eu mostrava orgulhosa, né, o que eu tinha feito, tá muito infantil. Tá infantil, tá muito infantil. E isso eu olho a época. Eu podia ter pego uma cerâmica que eu tenho aqui, tá assinado lá 1980. Então, assim, eu estava já nos meus 18 anos e era aquilo que eu gostava de fazer. E nunca vi como uma dica, tá infantil, né? Eu sempre percebi como não tá bom o bastante, né? Não tá Tá. imaturo. Aham. E então eu estudei comunicação social, não sabia o que, que eu ia estudar, fiquei na dúvida. Depois que eu estava na faculdade, eu descobri que tinha comunicação visual. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais oferta e tem mais esclarecimentos também, né? Tem mais Sim. ramificações. E então eu continuei. Estagiei em agência de propaganda na área de ilustração, mas na época eu tomei uma decisão, eu fiquei no trabalho que eu tinha, que era como relações públicas em joalheria, Uhum. mostrando o processo de fabricação da joia, da pedra bruta. É, então, ao mesmo tempo, quando eu me questionei lá na frente, né, que tanto tempo eu perdi com isso, eu fiquei 10 anos nessa área. Tem sempre o dia do estalo, né? Você pode passar muito tempo se perguntando e tem um dia que vem a resposta. E aí eu percebi que eu ganhei a questão da comunicação, porque Uhum. eu era muito tímida, insegura, então assim eu me relacionava com pessoas de diferentes lugares, diferentes idiomas, e mesmo assim, quando eu lancei o primeiro livro, em 2008, no Salão do Livro, Uhum. eu aí no dia do lançamento a gente fala no microfone, faz aquela leitura, a contação, eu percebi que eu tinha que trabalhar melhor essa questão ainda de voz, de comunicação. E aí é todo um processo, né? É, De crescimento que a gente não pode parar nunca. é engraçado que você. É curioso, né? Que você comentou que o seu pai falava, ah, tá muito infantil, e você tinha aquilo como uma crítica, né? E que ele falava. Mas que de repente, com o tempo, você foi descobrindo que sim, é infantil, porque esse é o meu estilo. E aí se configurou no seu estilo de ilustração, né? O desenho para ilustração infantil, para crianças, né? Não quer dizer que o desenho tivesse que maturar. Claro que tem, né? Com o tempo, a gente vai sempre aprimorando. Mas Nossa, vai. o estilo, né? E assim, eu até comentei com você que o papai realmente eu descobri depois, né, que ele não tinha uma boa autoestima. Aham. Então existe isso também. Você não passa, né, para os filhos uma coisa que você não tem. Eu acho que seja difícil alguém passar, nesse caso, por exemplo, a autoestima. E assim, eu acredito que sim, estava muito infantil, mas assim, não rolou nada a partir disso. Aham. Mas era para ter dado um clique, assim, e na realidade, assim, quando a gente está pronta, a gente percebe várias questões, né? Então, de repente, eu tinha que passar por todo esse processo de ainda ir em busca desse caminho para descobrir depois que era aquilo que eu queria fazer e ir com vontade, porque existem pessoas que crescem com aquele incentivo, né? Aham. E outros não. E assim, quando a gente está pronto mesmo, a gente vai com mais vontade e assume, sim, é isso que eu quero. Sim. A questão de estar pronto não é meramente uma questão técnica, né? Ah, eu sei fazer Não. bem, não, mas é uma questão psicológica muitas vezes, né? É o estar pronto emocionalmente para aquilo. Emocionalmente, porque não é nem só a questão de se jogar para o mundo, porque agora não me vem, tem uma frase que a Cristiana Seixas, ela é psicóloga, ela fala,
é um poema, que é questão de... Você só descobre que tem as asas para voar na hora que você realmente se joga, né? Assim, Sim. do penhasco. É um poema, é um texto assim bonito que tem. Então, é quando você adquire confiança. O Aham. estar pronto, muita gente não se joga em várias coisas assim, porque não está 100% pronto, não está pronto, mas a gente tem que se jogar assim no processo do quase, né? O quase pronto. Você vai se preparando no caminho. Se a gente for esperar isso, a gente nunca vai estar, que a gente sempre vai querer se aperfeiçoar um pouquinho. A gente É, tem que ir fazendo enquanto vai se aprimorando. Mas isso. fala um pouquinho. Metaforicamente, Hum, eu acho que essas asas se abrem no salto, né? isso. No salto você descobre que elas têm muito mais poder, né? Que você tem mais poder aí. Então, assim, vamos dizer que quem recebe todo aquele incentivo de vai e tudo, eu era também mais fechada, não dizia muito o que eu queria, nem sabia o que eu queria, porque criança também não podia querer naquela época. Mas então, quando quem tem esse estímulo, né, essa liberdade, conversa desde pequeno, às vezes o estímulo é o contrário, é uma profissão, alguma coisa que os pais ou que os outros querem, tem que tomar cuidado, né? Mas É, então, existem esses que têm esse estímulo todo e vão, e eu acho que eu perdi até o que eu queria falar. Mas é justamente assim, se você não tem esse estímulo, você vai se fortalecendo na diversidade também. Quando você diz é isso que eu quero, você tem mais certeza também, né? exatamente.